Muito bem, boa noite de novo. E você que está vendo a gravação depois, seja bem-vindo. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos seguir adiante no texto de Efésios. Essa carta tão rica que já está chegando ao final. Eu estava pensando, eu falei para o Cado, eu não sei o que que eu faço depois. Se a gente continua, se a gente vai para outra carta, né? Vamos para outra carta, como que é? Meu voto é 1 de João, porque eu amo 1 de João, meu Deus, eu gosto mais de 1 de João. É uma carta extraordinária. Mas eu não sei, vamos ver o que é que vai ser aí. Se a gente consegue, se a gente não consegue. Eu tenho dedicado pouco tempo à igreja aqui em Dourados, porque não sobra tanto tempo, então não sei se eu vou remanejar, enfim. Mas, ah, vamos lá, Efésios. Nós vimos Efésios, eu estou aqui com três Bíblias abertas, né? Mas majoritariamente eu vou ler na NVI e tenho a NAA aberta aqui também no computador e talvez outra pesquisa, uma coisa na ARA, na NTLH, na NVT, a gente vai passeando pelas traduções aí, tá bom? Uma recomendação, eu nunca falei isso para vocês, uma recomendação que eu gosto bastante é da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica. Nossa, a tradução dela é bem legal, a Bíblia de Jerusalém. Eu gosto bastante da tradução deles. O assunto aqui não é bibliologia, né? Nem estudos de tradução, mas uma tradução que eu recomendo. A NVI eu gosto bastante, a NAA eu gosto muito, mas a Bíblia de Jerusalém é uma excelente tradução. Se a gente vai, você vai ler. Tem uma coisinha ou outra ali, por exemplo, os caras põem que o corpo de Cristo é a hóstia, né? Eles metem uns negócios assim meio, né? Que não está no texto, mas tirando algumas coisas, assim, é uma tradução, uma baita de uma tradução. Ah, ok, nós vimos o capítulo 5, entramos no capítulo 5, né? E a gente foi até o verso 14, né? Quando ele finaliza e diz assim que desperta tu que dormes, e desperta em que sentido, né? Daquela vida, aquela vida de a, é, distanciamento de Deus, aquela vida longe do Senhor, aquela vida pecaminosa, aquela vida de obras infrutíferas, aquela vida, né? Como ele diz, então, olha, acorda, vamos, levanta para a vida, que o Senhor vai resplandecer sobre ti. A gente fez um paralelo extraordinário, que a gente viu que Paulo fez o que João fez, né? João olhou lá em Isaías e disse: Isaías viu Jesus. E aí, esses paralelos são extraordinários. Como é que, agora veja só, olha que coisa legal. Como é que eu posso ler Isaías 6 sem ter lido o Novo Testamento, né? Como é que eu posso ler Isaías 6 e dizer isso aqui é Jesus Cristo? Como é que eu posso dizer isso sem estar, eu vou usar essa palavra, né? Blasfemando, sem estar falando uma coisa que o texto não diz? Como é que eu posso afirmar categoricamente que aquilo ali era Jesus? Porque João disse que era Jesus. Então, a interpretação que João deu resolve meu problema. Como é que eu posso dizer, olha, João falou que Isaías viu Jesus, a glória de Cristo. E qual é o relato de Isaías que ele diz que viu o Senhor? Isaías capítulo 6. Só que lá no Antigo Testamento diz que ele viu Adonai, ele viu o Senhor. E aqui João diz que ele viu a glória de Cristo. Quem que era que estava lá? Jesus. Maravilha. É a mesma coisa que ele faz aqui. Ele diz, olha, desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Só que o texto que a gente viu lá não é a palavra que está lá não é Cristo, não é Mashiach, a palavra que está lá em hebraico, que é a palavra Messias, não é essa palavra que está lá. Diz Vekavó de Yahvé, né? A glória do Senhor, de Yahvé, de Javé, de Jeová, né? A glória do Eterno, a glória do Senhor, aquele que tem o um nome impronunciável, a glória dele. Só que Paulo está dizendo aqui que é a glória de Cristo. Muito extraordinária essa conexão que Paulo faz. Então, como é que você consegue ler o texto lá do Antigo Testamento e dizer isso aqui é a glória de Cristo? Como é que você consegue? Porque Paulo fez essa ponte e Paulo é inspirado. Eu não posso fazer essas conexões. Você não pode, porque a gente não é inspirado pelo Espírito Santo. A gente vai fazer um negócio que se chama hermenêutica tipológica. O que é hermenêutica tipológica? É você ficar olhando no Antigo Testamento o tipo de Cristo. Ah, Melquisedeque é um tipo de Cristo. A Páscoa é um símbolo de Jesus. Quem que é o homem da fornalha de fogo? Aquele outro homem a mais? É Cristo. Quem que estava na cova dos leões junto com Daniel? Jesus. Quem é o cara lá de Daniel das profecias? É Jesus. Então a gente fica vendo Cristo onde o texto não diz que é.
Então, pode ser que seja? Pode ser que seja. Quem era aquele homem que estava com Abraão lá quando ele desceu e tudo mais? Pode ser que seja o Senhor Jesus, sim. Pré-encarnado? Pode ser. Mas o texto não diz, então a gente fica nesta dúvida. Mas quando o texto afirma categoricamente, a glória de Cristo vai resplandecer sobre você, isso acontece muito, isso aqui é muito interessante, tá? Até uma dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem tratando a questão do nome de Deus, né? Então, tem gente que vai ter esse problema. Ah, não, porque a Bíblia não dá para falar o nome de Deus, porque, né, a gente não sabe se é Yahvé, se é Yehová, se é Javé, se é Javé é pouco provável, porque não tem J em hebraico, mas nem Jeová, é pouquíssimo provável, não tem. No máximo um Yavé, um Yehová, alguma coisa. Ok, a gente não sabe. Então a gente não fala, né? Aí fica difícil. Mas veja, os autores do Novo Testamento resolveram isso pra gente. Eles colocaram Senhor, Kyrios, em grego. Toda vez que no Antigo Testamento está o nome inefável de Deus, que é aquele que fica em caixa alta nas nossas Bíblias, né? Os tradutores colocam tudo em caixa alta, quando não é Adonai, quando não é Elohim, Elohá, quando não são nomes assim, quando é Yud, Re, Vav, Re, o nome de Deus, eles colocam tudo em caixa alta, Senhor. Só que aí Pedro, Paulo, Mateus, essa turma simplificou a nossa vida. Eles colocaram como? Kyrios, Senhor. Então, por que que eu vou ficar fazendo essa tempestade toda? Sendo que no Novo Testamento os caras colocaram o Senhor. É mais fácil resolver o nosso problema. É isso, né? Então, assim, eu fiz esse adendo gigantesco para falar sobre isso daqui, que não precisava, né? Mas fica a dica aí para quando vocês forem interpretar, ter cuidado com isso. A gente vai onde o autor bíblico vai. Se ele já fez essa interpretação, tá ótimo. Quando a gente, principalmente Apocalipse vai ter muito disso. O texto vai dizer o que você viu é isso, isso e isso. Tem como dizer que é outra coisa? Não. Tá lá dizendo que é isso, isso e isso, né? Então fica simples. E aí o texto vai seguir lá no verso 15 e ele vai dizer, né? Vamos ver se a gente vence o capítulo 5 hoje. Vamos ver se vai ser possível, mas diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estou lendo na NVI, tá? Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa tradução na minha cabeça daqui, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Eu decorei na Almeida Revista Atualizada, né? A ARA, né? Ele vai dizer, perdão, a NA diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, o que que isso significa no contexto? O que que significa? Eu queria perguntar isso para você. O que que significa aproveitar bem o tempo porque os dias são maus? É porque Paulo é um coach de produtividade que ele quer que você organize bem o seu dia, cuidado para você não perder seu tempo, você tem que instalar o drive da produtividade. É isso que ele quer dizer? Não. O que que seria nesse contexto aqui, né, nesse sentido, não viver como sábio? O que que tem a ver viver como, perdão, viver como sábio, não como tolo, porque os dias são maus? O que que isso tem a ver, né? Eu entendo que é não jogar a vida fora, né? Eu estou numa escola particular que a mensalidade é caríssima onde eu trabalho. E eu vejo os alunos lá jogando o dinheiro dos pais fora. E eu digo, cara, tanta gente queria uma oportunidade para estudar como você tem, cara. Você está perdendo seu tempo com brincadeirinha, fazendo piada, isso, aquilo, outro. Aproveite. É isso que Paulo está dizendo. Remindo o tempo, aproveite o seu tempo, não viva como tolo. E o que, que é viver como tolo aqui no contexto? Viver entregue àquelas paixões que ele citou antes, aquela velha vida. Isso é viver como tolo. E o que, que é viver como sábio? É o que ele é estar desperto. Despertou tu que dormes. A luz de Cristo resplandeceu sobre o nosso coração, agora a gente vive como sábio. A gente, isso aqui, de verdade, eu creio que ele se expande para todas as áreas da nossa vida. Veja, o quanto de tempo a gente tem dedicado para a leitura da palavra do Senhor. O meu celular ele tem uma função que ele diz quanto tempo eu passei no celular a semana toda, e ele diz por dia. E ele diz cada aplicativo quanto foi que eu gastei. Às vezes eu me envergonho no final da semana, que eu paro e falo, meu Deus do céu, como foi que eu passei 5 horas por dia no celular? 4 horas. Ok, que tem coisa que eu gravo pro Instagram, respondo caixinha, não sei o quê. Ok. E eu trabalho muito pelo celular também, entro em contato com família e tal, eu trabalho numa escola, né? Então a gente tem muito contato com isso. Eu uso muito o celular também. Mas assim, Instagram, YouTube,
cara, isso consome nosso tempo, né? Eu não sou o cara do TikTok, mas tem gente que usa TikTok, e Kawaii, não sei o quê. Então, assim, o que que Paulo está dizendo? Viva como sábio. Você só vai viver essa vida, não tem outra. É só isso aqui. Daqui a pouco acaba, você vai desencarnar, vai para a eternidade. Aproveite o seu tempo. Imagine se você não podia ter levado uma pessoa a mais com você para a eternidade, né? Será que você não conseguiria evangelizar mais uma pessoa? Aproveite seu tempo, organize sua vida, não viva como tolo, né? E ele vai dizer por quê? Porque os dias são maus. Isso aqui é uma linguagem muito semelhante à linguagem de Eclesiastes, né? Aquela coisa pessimista, né? De dizer assim, cara, aproveite enquanto tem, porque o negócio está complicado, né? Então, os dias são maus, são difíceis, né? E daqui a pouco Jesus volta. Aproveite, viva de maneira correta. Portanto, verso 17, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Se a gente procura entender qual é a vontade do Senhor, a gente não vai viver como insensato, a gente não vai viver, como ele já disse antes, como tolo, não vai viver entregue às paixões, como ele falou antes, naquelas obras infrutíferas das trevas, né? Então a gente vai viver, né? E aí vai entrar no versículo tão interessante, que é o versículo que a gente usa para dizer para os irmãos, não beba, é melhor, né? Ter moderação, né? Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, né? Então, como que a NVI traduz? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Gostei dessa tradução. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, não encha a cara, não se embriague com vinho, se encha do Espírito. Isso aqui é o que a gente vai chamar de paralelismo antitético. Se você está fazendo o curso A Bússola da Bíblia, você vai ver lá que esse é um dos tipos de paralelismo presente na poesia hebraica, né? Do pensamento semita. Ele faz duas coisas opostas, comparadas, né? Então, se embriagar com vinho é exatamente o oposto de se encher do Espírito. Paulo, e aí eu vou explicar o que está no texto. Irmão, pode beber, não pode beber, como é que é? Olha, você bebe se você quiser. O que o texto condena é a embriaguez, certo? Agora, Provérbios deixa claro, o Antigo Testamento deixa claro, o Novo Testamento deixa claro que a gente precisa ter um domínio próprio, que a gente precisa de ter, não deixar ser controlado pela bebida, o vinho, a bebida forte, o vinho é escarnecedor, acho que Provérbios capítulo 20, verso 1, se eu não estou errado, né? Então, a gente não deve se deixar levar por isso. Mas o que, que o texto está dizendo? Viva de maneira sensata. Busque a vontade de Deus. Logo, por inferência, compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor? Que ninguém fique embriagado. Deus não quer que as pessoas se embriaguem. É isso que está no texto. Mas qual que é a vontade do Senhor? Que nós nos enchamos do Espírito. E ele vai dizer, encha do Espírito. Aí como é que faz? Ele diz como é que enche do Espírito. E olha, eu vou falar para vocês, algumas pessoas vão como é que eu posso dizer? Algumas pessoas, né, de tradição um pouquinho mais tradicional, ortodoxa, né, um pouco mais fechada, né, alguns irmãos e irmãs também, eles são contra, né, algum tipo de movimento, né? Então, para não ser pentecostal, né, então tem gente que pula por outro extremo, né? Se o irmão acabou de ser curado, se eu disser um amém muito alto, vai dizer, ih, rapaz, daqui a pouco ele vai querer falar em língua, né? Daqui a pouco virou pentecostal agora, porque ele deu um amém mais forte, né? Então tem gente que vai para o outro extremo. Não, os dons ficaram com os apóstolos e é assim que é, e tudo bem. Mas o irmão não pode louvar e levantar a mão. Se levantar a mão, que negócio é esse, rapaz? Levantar a mão? Não, tem que levantar baixado. E é assim, parece mais um enterro do que um culto ao Senhor, Deus vivo. Mas tudo bem. Então, tem irmãos que são mais sérios nesse C.S. sentido, mais, Lewis, né? Hã? Renato, desculpa te interromper, mas tem uma coisa que eu acho interessante é que C.S. Lewis ele usa uma expressão naquele livro Cristianismo Puro e Simples, né? Uhum. Que Satanás coloca erros aos pares, né? Ele coloca os dois extremos para você seguir, para você escolher, né? Ou você peca pelo excesso ou você peca pela Pela ausência. falta. Isso. Mas ele fala, o certo é o meio, né? Sim, E sim. muitas vezes é isso, assim, tipo, somos contra o pentecostal,
pentecostalismo, ok, mas aí vivemos como se não houvesse o Espírito Santo, né? Sim, E aí são esse é o livros às ponto. pares. Sim, muito, muito excelente o comentário, Cado. É exatamente isso. Tem gente que vai para um extremo e vai para o outro, e a Bíblia nunca quis isso. O Novo Testamento não propõe isso. Veja o livro de Apocalipse. É o prorromper de louvores. Abriu o selo e louvor não sei quantos no céu. Abriu não sei do que e tem louvor não sei onde. E santo, santo, santo. É uma coisa extraordinária. Tudo que não tem nos evangelhos, nem no Novo Testamento todo, em Apocalipse, ele solta o verbo, são louvores, bastante louvores. Mas veja que interessante. Não, não é. Veja, você não sente uma coisa. Não parece que você fica um pouquinho mais espiritual quando você louva o Senhor? Eu sinto isso. Eu não sei você, mas eu sinto. Tem uns louvores, meu amigo, que às vezes eu tô cantando sozinho. Por exemplo, ontem eu coloquei isso no meu story do Instagram. Eu tenho um CD, Gálatas 5:22. Exatamente. Tem um CD que eu tenho, minha mãe ouvia quando eu era criança. São salmos, na verdade são trechos bíblicos cantados. Chama CD Não Temas, é de um grupo, de uma igreja aí há muitos anos que eles cantavam a Bíblia. E eu fiquei com essa memória, até hoje eu sei muitos textos memorizados, Apocalipse 21, Salmo 23 completo, porque eu cantava essas músicas. Ontem eu fiquei cantando, a música cantava assim: A quem tenho eu no céu se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Salmo 73, né? Hoje, Cado respondeu uma perguntinha lá, me prove a trindade com texto bíblico. Aí ele colocou lá no story, né? Olha a música. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É uma música e é Bíblia. 2 de Coríntios, capítulo 13, verso 3. Então, veja, o, a música tem esse poder de nos encher do Espírito. Mas não sou eu que estou falando isso, é Paulo. Encham-se do Espírito como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora, ninguém se enche do Espírito não fazendo o que está aqui. Como que se enche do Espírito? Louvando ao Senhor. Meu irmão, faça isso. Eu não estou dizendo para você rodar, falar em língua. Não é esse o ponto, não é disso que eu estou falando. Mas pare na sua casa, louve ao Senhor, pegue cânticos espirituais, pegue um salmo e louve ao Senhor, né? Você vê se você não sente, né? Aquela coisa, né? Do Espírito te enchendo. É por isso que Deus deixou o louvor para a igreja. Porque além do louvor, adorá-lo, porque nós estamos bendizendo ao Senhor. Pelo menos deveria ser assim, né? Louvor a Deus, não uma música que fica, né? Agora é só vitória, agora aí é complicado, né? Mas se são louvores que entronizam, que engrandecem o Deus Altíssimo, de quebra, além de adorá-lo, ele ainda nos enche, né? Imagina, eu lembro de quando eu passei um momento de grande dificuldade da minha vida, um hino muito antigo da cantora Cassiane, os irmãos cantando: Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. E aí, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Isso é loucura. Isso aí, você canta um negócio desse. Se você está entendendo o que você está cantando, é extraordinário, entendeu? Você se enche do Espírito. É isso que ele está dizendo. Em vez de encher a cara de cachaça, encha-se do Espírito. É isso que ele está falando. Deus não quer que você vá por esse caminho. Ele quer que você seja cheio do Espírito dele, né? Não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós hinos e cânticos espirituais, louvando, cantando e louvando ao Senhor de coração
dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Como é que eu agradeço aqui, conforme esse texto, ao Senhor, dando graças ao Senhor por meio dos louvores, né? Como é que eu me encho dos por meio dos louvores, os hinos e cantos. Agora, leia o que está no texto. Hinos e cânticos espirituais. Você vai cantar qualquer coisa, meu amigo? Você pode ir para um show. Eu gosto de ouvir uma música de Djavan, gosto muito de forró, eu gosto, amo forró, gosto de ouvir uma música forró antigo, tudo bem. Eu não me encho do espírito ouvindo um forró. São salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele vai repetir a mesma coisa lá em Colossenses, né? Habite de vós a palavra de Cristo, né? Tudo mais, Colossenses capítulo 3. Então, agora, olha que interessante, ele vai dizer isso. E o que que Tiago diz? Tiago vai dizer a mesma coisa. Você está feliz? O que que Tiago diz? Cante louvores. Cante louvores. Está triste? Faça oração. Tiago é bom que ele é prático, né? Ele não tem muito, né? Ele é o livro, né? Tá assim? Faça isso. Tá com dificuldade? Peça a Deus sabedoria que ele dá a todo mundo sem remediar, né? Quer aprender a passar na prova? Faça isso. Está sendo tentado? Não diga que é por Deus. Você é tentado pela sua própria concupiscência. Tiago é um livro extraordinário também. Mas ele está feliz? Cante louvores. É isso que a gente tem. E eu lembro, antes, já você fala, cara, eu lembro que muitas vezes eu faço isso. Eu não canto louvores a Deus. Eu estou feliz e eu não canto. E aí agora, isso foi um exercício. Uns tempos atrás, que uns 2, 3 meses atrás, estava estudando Tiago, estudando meus estudos pessoais, estava estudando o livro de Tiago. Eu falei, eu vou fazer isso agora. Toda vez que eu estiver feliz, uma notícia, né? E aí, eu lembro a última vez que eu fui promovido no trabalho, agora há pouco fui promovido no trabalho, graças a Deus. E aí, quando eu saí da sala, eu falei, nossa, meu Deus, que bênção, fui promovido e tal. E eu lembrei do Salmo 23, né? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? E habitarei na casa do Senhor para sempre. E tem um salmo cantado assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu cantei o salmo e eu vim para casa dirigindo o carro, feliz da vida e louvando a Deus. Eu lembro no dia que eu orei o Senhor, pedindo que ele tocasse o meu irmão, que meu irmão fosse salvo. Eu estava no Peru e meu irmão ligou para mim na pandemia, dizendo que estava muito grave de Covid, achando que eu pensei que ele ia morrer. Ele, meu, estava muito ruim, meu irmão ficou muito mal. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, por favor, não deixa meu irmão embora. Ele precisa se converter. Me dá mais um tempo com ele para eu tentar evangelizá-lo. Hoje, graças a Deus, meu irmão é cristão e hoje até um jovem ativo na igreja, um pregador, mas na época não. E eu falei para ele, eu falei, por favor, Deus. E eu lembro que eu vim cantando do prédio da minha casa ao prédio da igreja que eu fui almoçar e eu ia cantando, queremos o teu nome engrandecer e agradecer. E aquela coisa, parece que toma a gente, né? E agradecer-te por tua obra em nossa vida, né? Confiamos em teu infinito amor. Então, só tu és o Deus eterno. Se a gente canta isso, Deus nos enche do Espírito. O louvor tem uma coisa que Deus fez, porque a música tem esse poder de fazer isso conosco, né? Tem gente que vai por outro caminho, pega a música e faz um teatro, né, para emocionar as pessoas. Não é esse o ponto do texto. O ponto do texto é louve o Senhor com sinceridade de coração que ele te enche do Espírito dele. Cado, você ia falar, eu não queria perder o raciocínio? Perdoe. É, Aí eu acho que você perdeu o raciocínio. não, isso já faz um bom tempo aí essa conversa, mas sobre se embriagar, né? É interessante que a pessoa não faz tudo o que diz depois, né? Não, não tem Sim, uma vida espiritual, não ora, não canta, não deixa o Espírito Santo, né? A participar sim. da vida dele, mas ele diz assim, ó, tá vendo aqui, eu posso beber. É. É esse o grande problema, né? A pessoa não tem uma vida espiritual, mas ela quer ver qualquer brecha para ele fazer o que ele quiser. Paulo chama isso de ser carnal. É carnal. Não é espiritual. Não aprendeu as coisas de Cristo. Não aprendeu ainda. Pelo menos não ainda. Pode ser que a pessoa aprenda um dia, mas ainda é carnal. Irmão que faz briguinha por besteira, é carnal. Irmão que não entende, é carnal. Se fosse espiritual, já tinha passado por cima disso.
E aí o texto termina no verso 21, que eu acho que é uma conexão com o verso 22, que é muito interessante. Ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A, 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 no, na NA diz sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Deixa eu ver como está aqui o texto. Capítulo 5, verso 21, né? Diz assim, hipotassomenoi, hipotassomenoi, alelos, todos, hipo é fiquem embaixo, permaneçam embaixo uns dos outros, em fobo, fobo é medo, em fobo, vem da palavra fobia, né? Vem dessa palavrinha, phobos, em grego. Em phobos Christou, dentro do medo de Cristo, né? Então a tradução está certa quando ela põe no temor de Cristo, né? Ou por causa do temor de Cristo, se submetam uns aos outros. E aí ele vai dizer, e isso aqui não é difícil, tá? Para quem está cheio do Espírito, para quem se encheu do Espírito, não é difícil se sujeitar aos irmãos, se submeter aos irmãos. E olha, aqui não está falando para líder, não, tá? Tem gente que pega esse texto aqui e vai dizer, como eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou missionário, não sei do que, você tem que se sujeitar a mim no temor de Cristo. Mas peraí, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Todo mundo. E aí ele vai começar a dar os deveres matrimoniais, né? E vai finalizar o capítulo 5 nesse sentido. É um texto muito interessante, a gente vai ler agora. Vamos finalizar com ele. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Aí é interessante porque tem gente que pega só esse versículo aqui e vai dizer, tá vendo? A mulher tem que, tá vendo? A Bíblia é complicada, Paulo aí, ó, tá, né? Defende aí as mulheres, aquela coisa toda. Mas ele não leu o versículo anterior. O versículo anterior diz: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. O homem também sujeita a mulher sujeita o homem, eu sujeito a minha irmã, meu irmão sujeita a mim. Todos nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Cristo. E aí só que ele vai afunilar agora, ele vai fazer um recorte dentro desse sujeitem-se uns aos outros, ele vai fazer vários recortes. Isso é típico do pensamento semita. O que que diz lá em Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Ok, sobre as águas. Ok. Aí o que que diz o verso 2? Deus criou a terra, fez separação, mas peraí, ele não tinha criado no versículo 1, que era sem forma e vazia? Como é que agora ele vai fazer separação entre águas e águas? Ele deu tudo e agora ele vai destrinchar tudo. Lá em Gênesis capítulo 1, ele vai dizer: criou o homem, a mulher, criou o homem em sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ok. Aí no capítulo 2 ele vai dizer que Deus pegou o pó da terra e fez um homem. Mas ele não tinha criado um homem já? Ele está criando outro agora? Não. Ele está dando detalhes de como foi a criação daquele primeiro homem. Então ele dá o texto completo, a ideia geral, depois ele vem dando mais detalhes. Esse é o pensamento judaico. O pensamento semita é desse jeito. Ele dá uma ideia, destrincha, volta, vai de novo, volta. Nós não, nós iríamos falando mais de maneira mais linear, né? O semita não pensa desse jeito. E aí Paulo vai dizer, qual que é o ponto aqui? Todo mundo se sujeita a todo mundo, ponto. Essa é a mensagem aqui, né? Agora, dentro dessa sujeição que todo mundo se sujeita a todo mundo, vamos falar dos casados. E aí ele entra na questão do marido e mulher. Daqui a pouco ele vai entrar na questão dos funcionários e dos patrões, dos empregados e dos senhores, né? Então, dos pais e filhos, entende? Então, ele dentro da sujeição uns para com os outros, no temor de Cristo. Essa é a frase ideal. No temor de Cristo. Como que eu não vou me sujeitar ao meu irmão, sendo que eu conheço quem é Deus? Eu sei quem é Jesus, eu sei o que ele fez. Eu lembro, eu tenho isso publicado no meu Instagram, diz assim, às vezes eu brinco. É uma frase em inglês, mas diz assim: às vezes eu brinco sobre o que eu faria se eu soubesse que hoje era o meu último dia de vida. Aí uns dizem que vai comer porcaria, vai encher a cara, vai viajar, vai não sei o quê, tal, 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 né? E aí o texto termina assim: Jesus sabia disso e ele lavou os pés. Ou seja, ele sabia que era o último dia dele. E ele foi ajoelhar e lavar pé dos outros. Ou seja,
Como que eu não vou me sujeitar a meu irmão no temor de Cristo? Se o meu Senhor fez isso, como que eu não vou fazer? Quem sou eu? Né? Então ele entra nesse sentido e vai dizer, mas tem diferenças nos comportamentos, tem diferença nas esferas dessa sujeição. Essa sujeição atua de maneira diferente na vida da igreja. E ele vai entrar e vai dizer, olha, com relação marido e mulher, funciona desse jeito aqui. E ele vai dizer, mulheres, se sujeitem ao seu marido como ao Senhor. Sujeitem-se ao seu marido. Então, a linguagem bíblica é essa, né? A mulher, o casamento, como Deus enxerga, é assim. A mulher se sujeita ao seu esposo. Agora, sujeitar não é ser escrava. E é mais uma vez, é o que Cado falou, os dois extremos, né? Então, tem gente que vai por um caminho e cria um espantalho e bate do outro lado, né? Não, o Paulo era contra as mulheres, ele odiava as mulheres, porque olha isso que ele falou. Não é isso que está no texto, em nenhum momento. Ah, não, Paulo está dizendo então que o homem pode fazer o que ele quiser com a mulher. Onde que está isso aqui, pelo amor de Deus? Não está isso aqui no texto. Mas são espantalhos que as pessoas criam e vão batendo. Mas o modelo que o Senhor pensa de sujeição, como é que essa sujeição uns aos outros no temor de Cristo atua dentro do casamento, é a mulher se sujeita ao seu marido. E ele vai dizer como se fosse o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Agora veja, tem casamentos que o marido não é cabeça nem dele mesmo, né? Tem casamento que o cara é meio perdido na vida, né? O cara, meu Deus do céu. Eu conheço mulheres que elas são extraordinariamente, né? Muito mais financeiramente bem-sucedidas, intelectualmente mais bem-sucedidas, né? Falam de mais educadas, são mulheres, né? Que têm bom senso, mulheres que têm noção, que trabalham muito mais. O cara é meio paradão no tempo, né? Mas ainda assim, não estou dizendo que esse cara não precisa melhorar. Precisa melhorar. Precisa, né? Mas a mulher se sujeita ao seu marido. O feminismo vai bater pesado contra isso, né, Marcos? Então, que o Senhor não quer. A ordem que o Senhor pensa, a maneira como o Senhor quer para a família que Deus pensou, quem criou isso foi Ele, certo? Quem criou esse negócio de família foi Ele. Então, Ele diz as regras, como é que funciona. Eu sou professor de sociologia, eu dei aula sobre sociologia, né? Na sociologia a gente estuda estruturas sociais e a gente vê a variação na família. Tem família monogâmica, poligâmica, endogamia, poliandria, tem poligenia, tem homem com homem, mulher com mulher. Então, tem diferentes tipos. Tem hoje gente que diz que é pai de pet até, o filho dele é um cachorro, né? Então, assim, é complicado, né? Então, tem variações que apresentam para a gente. Mas no texto bíblico, a família funciona dessa maneira, né? E aí o texto vai dizer que por quê? Porque Cristo o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele vai fazer um paralelo. Começa daqui, tá? O paralelo dele começa daqui. E no final ele vai dizer: Você acha que eu estou falando de casamento? Não estou, não. Eis que digo a vocês um mistério. Eu estou falando da igreja de Cristo. Ele vai dizer lá na frente. A gente pensa que ele está falando uma coisa e está falando outra. E aí ele vai dizer: O seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, o homem está para a mulher como Salvador, como Cristo está para a igreja. Então, meu irmão, se você é frouxo, na hora que o negócio apertar, é você que tem que, né? Se tiver uma bronca entre você e sua mulher, quem morre é você. Se tiver que tomar uma bala, tiver que sofrer um acidente, é você que tem que ir para frente mesmo. É assim que o texto está dizendo. Essa é a ideia que ele está pondo aqui. Se a gente está entendendo as comparações de maneira correta, o homem tem que sofrer o ônus. É assim que funciona. Quem carrega o peso é o homem. Quem pega a sacola pesada? É o homem. Quem que dirige por muito tempo para a mulher descansar? É o homem. A mulher tem outras responsabilidades, né? E aí ele vai dizer que esse é o lado que as pessoas não levantam. Então, por exemplo, eu estava falando na minha aula, né, de sociologia, eu até falei, citei isso para meus alunos, eu falei, olha, a sociedade fala que a mulher acha ruim porque a mulher não está sendo inserida na sociedade, não sei o que, tudo bem. Mas quando está o marido e a mulher que está passando necessidade em casa, a culpa é de quem? Aí todo mundo falou, do homem. Eu falei, então, né? Olha aí o prejuízo chegando, né? Na hora de pagar a conta, na hora do prejuízo, a culpa é do homem. Na hora do bem bom, a mulher tem que ser inserida na sociedade. Eu não estou falando que a mulher não tem que ser inserida, tá, pessoal? Mas eu estou mostrando como existe ônus também.
Existe ônus do outro lado, né? Cada um, por isso que Deus pensou de maneira perfeita. O Senhor, ele sabe o que ele fala, né? Tudo de maneira muito bem organizada, perfeita. Ah, assim como a igreja está sujeita a Cristo, deveria ser assim. A igreja do Senhor se submete ao Senhor. Na minha igreja, eu falo o que eu quiser. A gente ceia com Coca-Cola e hambúrguer, a gente canta, né? Não canta hino, fica todo mundo calado, ninguém lê Bíblia, na minha igreja, mas na igreja de Jesus, na igreja de Cristo que ele estabeleceu, a gente faz como ele manda. Na minha igreja eu faço como eu quiser. Igreja de Renato César, se você quiser vir até, né, batiza você, né, jogando água na cabeça, ou não batiza, eu faço uma oração 3 vezes na sua cabeça, se você está salvo. Na minha igreja, mas na igreja do Senhor, é diferente. Então ele está falando, na igreja de Cristo, manda na igreja. Nesse sentido, tá? Não no sentido opressor da coisa, né? Mas a igreja se submete à vontade de Cristo, assim como a mulher se submete à vontade do marido. Maridos, e agora veio outra contrapartida, né? Ame cada um a sua mulher. E tem irmão que precisa ler esse texto aqui, porque é para amar cada um a sua mulher, não é para amar a mulher do outro, né? Cada um ame a sua mulher, né? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, o texto é claro, né? É, e tem um livro que diz isso, né? Amor é o que elas precisam, né? Respeito é o que eles, né? Amor e respeito, né? Amor é o que elas precisam, respeito é o que eles querem, amor é o que elas querem, respeito é o que eles precisam, alguma coisa assim. E é interessante como eles põem as palavras, né? O Paulo põe isso, diz, olha, a mulher ama, o homem ama a mulher, mas a mulher respeita o homem. E é verdade. Minha mulher me pergunta todo dia: Você me ama? Eu digo: Ama quanto? Muito, né? Ela não precisa dizer para mim que me ama todo dia. Eu sei que ela me ama. Ela faz comida quando eu chego, ela tá carregando minha filha, ela, né, trabalha, a gente faz plano junto. Eu sei que ela me ama, porque, né? Mas é o jeito feminino de ser, o jeito masculino de ser. E Paulo, pelo Espírito do Senhor, na sabedoria infinita de Cristo, sabe disso. Ele vai dizer o que, que o homem precisa? Precisa que a mulher respeite ele. E o que, que a mulher precisa? De amor, de carinho, de afeto, de cuidado. Né? Então, homem, ame ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ah, para quê? Verso 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Esse é outro texto. Jesus faz ele fala um negócio parecido, né? Lá em João, quando diz assim, vocês precisam lavar, né? Eles não. Alguns de vocês já estão limpos pela palavra que eu preguei para vocês. Então, a palavra limpa, a palavra lava a gente, né? E ele vai dizer, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E isso é uma responsabilidade do marido. O marido tem essa responsabilidade de santificar a sua esposa, né? De corrigi-la, de pastoreá-la, de cuidá-la, instruí-la espiritualmente, e não somente a sua esposa, como os seus filhos também. Ensinar. E por isso que eu digo, homens, aprendam a Bíblia. Aprendam, estudem a palavra do Senhor, porque e o texto é interessante, né? Se a gente vai ler o texto de Coríntios, eu não vou entrar lá no texto, mas diz assim: se alguém, a mulher quer falar alguma coisa, pergunte ao seu marido em casa. Aí ela chega em casa, pergunta e o cara não sabe de nada. Aí fica difícil. Você tem que saber de Bíblia, você tem que estudar a palavra do Senhor. Para quando sua esposa, até se você é solteiro, está paquerando alguém, você, oh, rapaz, sabia que eu estava estudando isso daqui, né? Já puxa um assunto, nossa, ele sabe, olha só, né? Você viu que eu estava estudando no seminário, eu fiz não sei o quê, né? Nossa, como ele é espiritual, né? De repente você consegue até uma paquera. Eu fui assim, eu fui dar uma palestra num acampamento de jovens e saí de lá casado, né? E veja só como que é o negócio. Então, veja só, é missão nossa, né? E não dá para a gente terceirizar isso. Quem que pastoreia? Eu vou ter uma filhinha agora. Quem que pastoreia minha filha? Quem que cuida da minha casa? Sou eu, né? E se o negócio não tá andando direito, a culpa é de quem? É minha. É minha. Né? Então, assim, ter essa ciência, porque é o que Deus diz, né? E aí o texto segue e diz assim, e como é que faz isso? Pelo lavar da água, mediante a palavra. Você não ensina a sua vontade, você não ensina a sua doutrina, você não ensina o seu pensamento, ensina a palavra, né? E aí o texto segue e diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, né? De novo, ele repetindo isso, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo.
né? Se bem que eu não gosto muito da minha barriga tá meio grande, eu tô meio gordo, né? Não gosto muito, mas ninguém chega e põe a mão numa panela quente e fervendo de alguém faz um negócio desse, não faz. Você não pula de um lugar bem alto sabendo que vai se machucar. Não, você não é louco. Eu lembro essa semana, acho que foi ontem, estava dirigindo com minha mulher, vi um cara andando no meio da rua, atrapalhando no trânsito. Falei, olha só, esse trânsito todo dia por causa desse rapaz. Eu achava que era outro carro que estava parado na frente, mas não, é quem que é? Ela falou, ah, deve ser louco. Eu falei, é nada, é doido nada. Aí ele parou na rua e começou a querer urinar, sabe? Tipo assim, na via aberta. Eu falei, meu amigo, se eu sou polícia, tu ia ganhar o teu. Viu? Se eu ia parar o carro aqui, tu ia atirar na loto. Aí ela falou, deve ser doido. Eu falei, é nada, dá duas tapas nele ali que a loucura dele vai embora rapidinho. No instante ele aprende que não é para mijar na rua, né? Então, é, essa é a ideia que ele vai dizer. Quem que faz um negócio desse? Não, eu vou pular de cabeça numa piscina rasa para eu meter a cabeça e ficar até atrás. Tem alguém que é louco que vai fazer um negócio desse? Não. Se a pessoa está passando por um processo de depressão, alguma coisa, tudo bem. Mas em sã consciência, estando normalmente, compensado quimicamente no cérebro, ninguém faz isso. Não, eu vou cortar minha mão aqui, eu vou me cortar com a faca. Não, é isso que ele está falando. Como é que você vai fazer mal? Como é que você não vai amar alguém que é você? Como é que você vai ficar com mal vontade? Como é que você vai tratar mal? Como é que você vai ser ignorante? Como é que você vai maltratar? Como é que você vai fazer isso sendo que é você? E às vezes a gente faz essa diferença, né? Então a gente trata mal, renega e tal, não sei o que, porque ela não é eu. Eu brinco com minha mulher, ela fica braba comigo. Ela tá tendo gravidez agora, ela tá acordando umas 45 vezes por noite. Indo pro quinto mês de gravidez, né? Aí ela tá daquele jeito. Todo dia ela tem 37 tipos de dores diferentes, né? Eu tô virando quase um médico, né? É dor no pé da barriga, é dor de cabeça, é enjoo, é vômito, é azia, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu brinco com ela, eu digo, bem, tu acredita? Ela, o quê? Eu digo, eu não tô sentindo nada disso. Ela fica furiosa, né? Porque, né? Quem sente é só ela, né? Mas veja só, né? Ela fica furiosa, né? Porque só ela. Mas veja, às vezes a gente faz isso na prática, entendeu? Trata mal, tal, não faz caso, né? Mas é você, meu amigo. Na prática é assim. Então ele está dizendo, quem que faz mal para você mesmo? Ninguém faz, certo? E ele vai dizer, ame como se você cuida do seu próprio corpo, pois somos membros do seu corpo. Não, olha que legal, além do mais, verso 29. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, né? Cristo continua alimentando e cuidando da sua igreja, como o homem deve fazer com a mulher. Ah, e não somente literalmente, tá? Dar comida, toma aqui, meu amor, um prato de feijão para você comer. Não somente isso, mas alimentar, cuidar, dar carinho, afeto, proteger, né? Tudo aquilo que a gente já citou antes. Aí ele vai dizer, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, e aí ele cita o texto do Antigo Testamento, o homem deixará pai e mãe, que Jesus também cita, né? E unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então ele fundamenta o argumento dele em cima do texto bíblico. Quer dizer, tá, você acha que eu tirei da minha cabeça esse negócio que homem e mulher é uma coisa só? Não, não, não. Está escrito. E ele coloca lá o texto bíblico. Ele vai dizer, verso 32, este é um mistério profundo, né? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja, né? Então ele vai dizer, você acha que eu estou falando de casamento? Eu não estou, não. Eu estou falando de Jesus e da igreja, né? Mas, sim, está falando de casamento. Ele está falando de Cristo e a igreja, sim. Mas, no final das contas, os paralelos que ele fez é falando sobre casamento. Então, como é que homem e mulher se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo? Desse jeito que ele disse. Mulher respeitando o marido, o homem cuidando da mulher. Se for preciso dar a vida por ela, dê a vida como Cristo deu. Alimente, cuide, proteja, faça isso. Mulher, se sujeite, respeite o seu marido. Cristo é autoridade na igreja e o seu marido é autoridade sobre a sua casa. É assim que funciona e assim vai, né? Agora, não quer dizer que a mulher não tem voz, não quer dizer que é o que eu estou falando, o espantalho que cria do outro lado. Ah, então quer dizer então que a mulher não fala nada e o marido manda. Quer dizer que então o homem espanca a mulher e ela tá tudo bem. Isso não está em nenhum momento aqui no texto. Não tem nada disso aqui. Ah, então quer dizer que a mulher sabendo que o marido vai tomar uma decisão errada, mas ela não fala nada, porque o cabeça da casa é ele. Não, a mulher é auxiliadora idônea, a mulher está ali para ajudar, para conduzir, para guiar. Vão ter situações que ela vai conduzir melhor, e sim, né? Por exemplo, eu vou ter uma filha
Vai ter situações que a minha mulher vai entender, ela vai saber lidar melhor, ela vai, né? Porque ela é mulher, ela já passou por isso. Eu não vou ter, eu vou ter uma voz, vou ter um guia, vou ter um direcionamento, vou dar um direcionamento pela palavra do Senhor, mas vai ter algumas coisas que ela vai conduzir melhor. E nem por isso ela está tirando minha autoridade, nem por isso ela está me desrespeitando, nem por isso ela está sendo insubordinada a mim. Não é esse o ponto, né? Então a gente tem que entender bem o que o texto está falando. Ah, deixa eu ver como é que estão. Meu pai, acho que meu computador vai descarregar a qualquer momento. Ah, ok, só um minutinho, pessoal. Vou pôr a bateria aqui. Tô falando tão bem de você aqui, né? Eu tô falando da minha mulher que pediu uma água a ela. Eu falei, tô falando tão bem de você aqui. Dá uma aguinha aí, por favor. Minha garganta tá seca. Ah, ah, vamos caminhando um pouquinho mais, que eu acho que a gente consegue finalizar. Dá certinho. A gente entra no 6 e vai até o verso 4. Agora ele vai falar como é que se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo. Entre pai e filho. Entre pai e filho. E isso daqui abarca toda a sociedade, tá? Porque, ó, ele falou de sujeite-se uns aos outros. Então, se eu sou irmão, por exemplo, meu irmão Marcos, minha irmã Elaine, minha irmã Luciane, meu irmão Cado, minha irmã não sei quem. Ok, eu me sujeito a ele no temor de Cristo, lá no verso 21. Só que se é marido e mulher, no meu caso aqui, Renato e Valéria, eu me sujeito a ela no temor de Cristo, como ele detalhou no verso 22 até o verso 20, 33. Agora, se a minha relação é com o meu pai e com o meu filho, ele vai me ensinar como é que eu me sujeito uns aos outros no temor de Cristo, aqui agora. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Filho não tem direito a nada, essa é uma derrota, né? O filho, qual que é o direito do filho ter? Nenhum, é só obedecer, né? Mas não é bem por aí, porque ele vai dizer, pais, não irritem os seus filhos, né? Não provoquem, né? Então, a ideia é, como é que o filho se sujeita ao pai no temor de Cristo? Se eu vou ensinar para minha filha todo dia, eu vou ler esse versículo, eu vou colar na cabeceira do berço dela. Sujeitem-se, né? Obedeça aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Essa é a vontade. Qual é a vontade do filho? Eu lembro do meu pai é um cara muito engraçado. Ele, quando ele era dia dos pais, alguma coisa assim, aniversário dele, né? Aquela coisa do adolescente comprar presente para o pai com o próprio cartão de crédito do pai, né? Então ele mesmo vai pagar o presente, né? E eu dizia, pai, o senhor quer o quê de presente? Né? E meu pai sempre foi muito econômico, ele aproveitava, matava dois coelhos com uma cajadada só. Ele dizia assim: eu quero respeito. Se você me respeitar e me obedecer, tá bom. Né? Ele dizia essa, né? Dizia, não, pai, mas tá bom, mas assim, o senhor quer uma carteira, quer uma camisa do Santa Cruz, né? A gente torce pro Santa Cruz, né? Aí ele dizia, não, eu quero respeito e consideração. É isso que eu quero, né? Então, veja, essa é a obrigação do filho. A obrigação do filho é se sujeitar ao pai, no Senhor. Do mesmo jeito que a mulher sujeita o homem, do mesmo jeito que o homem sujeita a mulher, do mesmo jeito que o homem se sujeita a Cristo, do mesmo jeito que o homem protege a mulher, o filho obedece ao pai e ponto. Não tem o que falar. Ah, não, mas ponto. Não tem o que falar. E ele vai usar mais uma vez um argumento para validar, né? Ele vai usar um texto para a gente chama isso no direito de jurisprudência, né? Ele vai usar um texto do Antigo Testamento para dizer: você acha que eu tirei isso da minha cabeça? Na verdade, esse é o primeiro mandamento com promessa. Os outros não têm promessa. Esse é o primeiro. E ele cita o texto lá de Êxodo, né? Vai dizer: honra teu pai e tua mãe. E ele coloca um adendo: este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra tudo bem e tenha longas vidas sobre a terra. Aí tem gente que diz assim: nossa, esse texto então está dizendo que o pai é tipo um profeta, a mãe sabe tudo, né? Parece que quando a mãe diz, meu Deus, que boca, né? Falou, acontece. Não é, cara, é experiência. É uma visão de mundo que a gente não tem, né? É a sabedoria da vida, da escola da vida que ensina, né? É um olhar diferente. Quando sua mãe olhar para você e dizer, cara, se afasta desse homem, esse homem não é para você. Não, não, não vá contra a vontade da sua mãe, não. Veja, às vezes os nossos pais erram, erram. Eu agora sou pai, minha filha está na barriga, quando ela nascer, eu vou ficar, agora eu vou parar de errar porque minha filha nasceu. Não, vou continuar errando. Mas a probabilidade de eu entender o mundo melhor do que ela é um pouquinho maior, né? Do que uma criancinha, né?
É como a criança que quer meter o dedo na tomada. Eu vi um vídeo no Instagram essa semana que diz assim, tá, aí era uma criança desesperada chorando e uma mãe filmando dizia assim, olha minha filha desesperada porque eu não deixei ela pegar a faca e enfiar no olho, né? Veja, a criança não sabe nem o que está fazendo e ela fica desesperada porque você não deu uma faca para ela, né? E ele está dizendo, os pais sabem como a vida funciona. Você quer viver uma vida longa na Terra? Obedeça aos seus pais. Sabe quem morre cedo no tráfico, que morre para a polícia? É quem não ouve o pai e a mãe. Essa turma aqui. Sabe quem que vai fazer coisa radical e não sei o quê, desrespeitar a autoridade, não sei o quê? Insubordinado de pai e mãe. Que se obedecesse o pai e mãe. Eu lembro de um vídeo de um cara desesperado, um moleque algemado, e o pai gritando no ouvido dele, dizendo: Eu nunca lhe ensinei isso. Quantas vezes você falou, viu? E o moleque preso, com tráfico, roubo, mas não ouve o pai, né? Então, tem pais e pais. Tem pais que vão ensinar tudo errado, óbvio. Mas o pior que ele seja, o texto está dizendo aqui? Obedeçam a seus pais no Senhor, né? Se o seu pai é cristão, escute, cara. Olha, eu tomei tanto prejuízo da vida porque eu não ouvi meu pai. Hoje eu olho para trás e eu digo, caramba, eu podia ter evitado tanta coisa na minha vida se eu tivesse ouvido meu pai. Pelo amor de Deus, né? Mas graças a Deus dá para voltar atrás. Dá para a gente se arrepender e mudar de rumo, né? Enfim, pais, não sejam miseráveis, né? Não provoquem seus filhos. Tem pai que é atribulado, tem pai que faz a vida do filho um inferno. Como é que eu me sujeito? Olha que coisa extraordinária. Como é que eu me sujeito ao meu filho no temor de Cristo? Não provocando o meu filho, não irritando o meu filho, né? Tem pai que parece que é o filho. Tem pai que implica com o filho, né? Tem pai que, pelo amor, só Jesus na causa, né? E ele está falando aqui, antes criem-nos, ou seja, eduquem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Ou seja, em vez de você provocar ira no seu filho, revolta, irritabilidade no seu filho, instrua ele no caminho de Cristo. Como é que o pai. Interessante, por exemplo, minha filha nem nasceu. Daqui a pouco ela nasce aí, lá para setembro ela nasce. Aí ela vai nascer. Como é que eu vou me sujeitar à minha filha recém-nascida no temor de Cristo? Quando eu crio e instruo ela no caminho do Senhor. Como é que o meu filho vai ser sujeito a mim e à mãe dele? Minha filha, né, uma menina. Como é que ela vai fazer isso? No temor de Cristo, quando ela nos obedece, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, veja, ele está explicando como é que essa sujeição que atua em todos funciona no casamento, funciona na família, e agora ele vai falar no mercado de trabalho. Vai dizer, servos, é assim que a banda toca. Patrão, senhor, né? É a linguagem bíblica. Servo e senhor. Hoje é colaborador e gestor, né? Colaborador e patrão, empresário, né? Aquela coisa toda, né? É o patrão e o funcionário. Como é que a banda toca no mercado de trabalho, na vida aí? Ele vai dizer como é que faz isso também, que é escravos e senhores. Não é escravidão como a gente conhece no Brasil, tá, pessoal? De bater, de arrancar dente, de vender a pessoa. Não é isso, não, tá? A escravidão que a gente tem no Brasil não tem nada a ver com a escravidão do texto bíblico, tá? O escravo lá, ele tinha dignidade, ele trabalhava, ele tinha uma casa, ele tinha onde morar, tinha o que comer, né? Era bem organizado. Não é que a pessoa era escravo porque alguém traficou ele, roubou ele da família, né? E faz o que quer com ele e trata a pessoa como um objeto. São coisas diferentes, tá? Contextos diferentes. Mas é isso, a gente vai parar por aqui, e vamos. Deu uma hora, na verdade, um pouquinho menos de uma hora, né? De aula direto, né? Um pouquinho menos. Mas a gente conseguiu vencer bastante. E aí eu creio que a gente. Acho difícil, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue terminar na semana que vem, que é o pedaço dos escravos, né? Como é que eles se sujeitam, os senhores, né? Obedeçam a palavra lá, é o. Já entrando no capítulo 6, né? 6, 5. É dúloi, né? Escravos mesmo. Essa é a palavra em dúloi. Dúloi é escravo, servo, né? Obedeçam aos senhores de terrenos de você. Interessante isso, com respeito, né? Então não tem esse papinho de o cara que é funcionário, que ele é cristão, ele não fica metendo atestado. Ele não fica fingindo que trabalha. Ele não é desonesto no trabalho, ele não é corrupto. O funcionário que é cristão. Não é. Porque se ele sujeita ao patrão dele, ele está sujeitando os outros no temor de Cristo, né? E o patrão, que é cristão, ele não escraviza o funcionário.
Ele não é miserável. Ele dá uma folga, ele dá uma cesta básica, ele dá um brinde de Natal, ele dá uma recompensa. Ele é um cara flexível, um cara que compreende. Se o mundo fosse assim, meu amigo, a gente vivia no céu, na terra, né? Que é isso que ele diz, as regiões celestiais em Cristo. Mas, infelizmente, o pessoal não segue o que está aqui, aí complica. Mas a gente segue na semana que vem, se o senhor permitir. E se der tudo certinho, dando tempo, depende de como a gente for seguindo na exposição, a gente consegue finalizar, né, a carta aos Efésios. E é isso. Vamos fazer uma oração e a gente finaliza. Senhor eterno, obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos e aprender da tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Muitas vezes a gente falha nisso, a gente quer que os irmãos se sujeitem a nós, mas a gente não quer se sujeitar. Em qualquer esfera, Pai. Às vezes a gente quer que os outros se abaixem para nos obedecer, nos ouvir, nos respeitar, mas a gente não faz o caminho contrário, que é o caminho que o Senhor quer, o caminho da, da servidão, o caminho do amor abnegado. Pai, nos ajude a colocarmos em prática tudo isso que a gente aprendeu. Nos ajude, Pai, a aproveitar bem nosso tempo. Remir o tempo, porque os dias são maus. A gente quer alcançar mais pessoas, a gente quer levar essa tua mensagem para outros, a gente quer que o Senhor seja conhecido. Queremos viver de uma maneira sábia aqui na terra. Queremos que o Senhor nos encha com teu Espírito. Nos ajude a sempre lembrarmos disso. Que se nós louvarmos ao Senhor com sinceridade de coração, cantando o que o Senhor diz, hinos e cânticos espirituais, nós seremos cheios do teu Espírito e nós vamos nos sujeitar uns aos outros com muito mais facilidade. Pai bendito, nos ajude, nos dê misericórdia, estenda a tua graça sobre nós, nos proteja do mal, cuide de cada um que está aqui, Pai, de nossas famílias, também dos que estão vendo essa aula na gravação. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus grande, não tem ninguém como o Senhor. Para todos sempre te oramos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Um excelente restante de noite. Obrigado por estarem aqui. Fiquei feliz. Apareceram outras pessoas. Que bênção. Também tem gente que só consegue ver gravado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca lá no grupo que a gente vai se falando na medida do possível. Tá bom? Tchau, tchau, meus Igualmente a irmãos. Deus. Boa noite. Tchau, Obrigada. Boa tchau. noite. Nada, amém. Até segunda, se Deus quiser. Amém.